Olá! Na aula de hoje vou apresentar dois novos conceitos de processamento de imagens usando o OpenCV. O primeiro conceito será o preenchimento de imagens. Nós podemos preencher regiões de imagens conforme algumas regras que são estipuladas. E o segundo conceito será a aplicação de filtros nas nossas imagens. Vamos ao Visual Studio Code para ver inicialmente como funciona o conceito de preenchimento de imagens. Nesse exemplo, temos na linha 5 uma imagem sendo aberta e na sequência estamos fazendo uma cópia dessa imagem. Vamos usar na linha 22 a função de preenchimento, FloodFill. A função FloodFill requer alguns parâmetros, vamos a eles. No primeiro parâmetro temos a imagem a ser preenchida. A máscara, essa máscara deve ser de tamanho superior da imagem original, isso é feito na linha 13. Temos a semente, que é o ponto inicial de preenchimento, seguido da cor de preenchimento, nesse caso vermelho, isso foi definido na linha 17. Lembrando que o formato de uma imagem, por padrão, é BGR, o componente vermelho R é o último. E depois os dois últimos parâmetros, a cor mínima e a cor máxima. A partir da semente é analisado esse pixel e todos os seus vizinhos e consequentemente os vizinhos dos vizinhos. E todas as vezes que o valor que está sendo analisado estiver dentro dessa faixa mínima e máxima para a cor, esse pixel nessa posição é trocado para a cor de preenchimento. Vamos executar esse código para ver o comportamento do FloodFill. Do lado esquerdo temos uma imagem de uma placa de um circuito elétrico e do lado direito temos a imagem resultante do processo de FloodFill. Dentro dessa imagem foi escolhida uma posição e todas as vezes que a cor bate entre o mínimo e o máximo do pixel analisado e os seus vizinhos e os vizinhos dos seus vizinhos, é trocado a cor atual pela cor indicada na função FloodFill, nesse caso o tom vermelho. Vou trocar a posição inicial da semente e vamos ver qual será o resultado. 40 para o X e 70 para o Y. Nesse caso, foi preenchido uma outra região da nossa imagem a partir do ponto da semente, analisando esse pixels, os seus vizinhos e os vizinhos dos seus vizinhos, para poder fazer o preenchimento da imagem que está sendo analisada. No OpenCV existem diversos tipos de filtros. Vamos ver alguns exemplos de filtros que podem ser aplicados nas nossas imagens. Na linha 3 desse segundo exemplo, foi aberta uma imagem com ruído. Na linha 7 foi aplicado o filtro da mediana e é necessário passar o tamanho do kernel. Isso indica que todas as vezes que um pixel for analisado ao aplicar esse filtro, é analisado ele e os seus vizinhos e o tamanho dessa vizinhança é 5 por 5. Nas linhas 10 e 11 eu apresento as duas imagens, a original e o resultado da mediana usando o Median Blur. Vamos ver o resultado desse filtro. Ao executar esse código, temos do lado esquerdo a imagem original e do lado direito a imagem resultante após o processo de filtragem. O filtro da mediana ele é aplicado na redução de ruídos e tem um bom resultado. Ele funciona da seguinte forma. Todos os pixels dentro do kernel, nesse caso o nosso kernel é do tamanho 5 por 5, são ordenados e é pego o valor central dessa ordenação e aplicado na imagem resultante. Ao fazer a ordenação de todos os pixels, os valores que são ruídos ficam na extremidade e pelo fato de ser pego o valor mediano, a imagem resultante acaba eliminando esses ruídos. Vou alterar o valor do kernel para ver qual é o resultado caso ele seja 3 por 3. Ao diminuir o tamanho do kernel, nesse caso, para essa imagem específica, houve uma redução significativa dos ruídos, porém o desempenho ficou menor em relação ao kernel de tamanho 5 por 5. Vou agora aumentar o tamanho do kernel.
Ao aumentar o valor do kernel para 11, na imagem resultante houve, nesse caso, um borramento maior em relação ao kernel de tamanho 5x5. Esse borramento pode ou não pode ser desejado. Isso depende da aplicação ou qual é o motivo de aplicarmos esse tipo de filtro dentro das nossas aplicações. Recomendo vocês pegarem esse código no nosso repositório, lá no GitHub, e fazer algumas alterações no valor do kernel para entender um pouco mais esse comportamento na hora de gerar as imagens a partir do filtro Medium Blur. No terceiro exemplo, estou apresentando dois algoritmos para fazer a suavização de imagens, o Gaussian Blur e o Blur. Ambos possuem os mesmos objetivos, porém as implementações são diferentes e podem também gerar resultados diferentes. Vamos executar esse código para entender o comportamento desses dois algoritmos, dessas duas funções. Do lado esquerdo temos a nossa imagem original. Na imagem central é aplicado o filtro de suavização a partir de um algoritmo gaussiano. E na terceira imagem é aplicado um filtro de suavização usando a função Blur. Analisando os dois algoritmos, no filtro gaussiano, houve uma suavização menor em relação ao filtro usando o algoritmo de Blur. Temos que analisar sempre a nossa imagem de entrada para poder escolher qual é o melhor filtro de suavização que queremos aplicar, pois podemos ter resultados diferentes. E isso pode ser ruim ou pode impactar o seu algoritmo, a sua aplicação. Vamos ao quarto exemplo da aula de hoje. Um filtro pode ter duas aplicações básicas. A primeira para suavizar ou eliminar algumas informações da imagem que está sendo analisada. E a segunda aplicação para fazer a detecção de bordas. Para fazer a detecção de bordas, estou usando duas funções OpenCV. O Laplacian na linha 9 e o Sobel, que é usado de diversas formas nas linhas 11, 12 e 15. Vou primeiro executar essa aplicação e depois fazer alguns comentários do funcionamento desses algoritmos de detecção de bordas. Essa é a nossa imagem original e eu quero detectar bordas nessa imagem. Vamos ao primeiro exemplo, que é através de Laplace. O algoritmo de Laplace teve esse resultado, detectando todas as bordas da imagem de entrada. Porém, em algumas situações, eu quero detectar linhas verticais, linhas horizontais. E com isso, o algoritmo de Laplace não funciona e temos que usar o algoritmo de Sobel. Vamos aos exemplos usando Sobel. Nesse exemplo, usamos duas formas de detecção de linhas usando Sobel, linhas verticais e linhas horizontais. Vamos voltar ao código-fonte para ver como funcionam os parâmetros de ambas as funções. O algoritmo de Laplace é bastante simples, pois apenas indicamos a imagem e o tipo do dado dessa imagem. Já o Sobel ele possui mais parâmetros. Temos que indicar a imagem de entrada, o tipo de dado. Se queremos fazer a detecção de linhas verticais e horizontais. Esse 1 indica que queremos detectar linhas horizontais e o 0 que não queremos detectar linhas verticais. Já na linha de baixo é feito o inverso. Eu zero um eixo e fixo em 1 o outro eixo. Na sequência, indico também o tamanho do kernel, que pode afetar o resultado do algoritmo de Sobel. Se colocarmos 1 e 1 para o x e para o y, vamos detectar as quinas da imagem que está sendo analisada para esse exemplo. Aumentando o tamanho do kernel para 7 e mantendo 1 e 1 para x e y, começamos a destacar as outras quinas da imagem que está sendo analisada.
Agora vou aumentar para 9. No último exemplo do Sobel, eu faço a alteração do tamanho de cada pixel da imagem. E isso afeta o comportamento do algoritmo. Estamos passando de 8 bits sem sinal para 64 bits em ponto flutuante. Nesse último exemplo, a detecção de linhas horizontais ou verticais possui um resultado melhor para a imagem analisada. O resultado apresentado é para a imagem de entrada e, com a alteração da imagem de entrada, podemos ter variações nesses resultados. Nesse último exemplo, usando o Sobel, tivemos um resultado melhor para a detecção das linhas, nesse caso, as linhas horizontais, pois alteramos o tamanho do pixel de 8 bits inteiro sem sinal para 64 bits ponto flutuante. Nesse último exemplo, queremos fazer a detecção de bordas dessa imagem de entrada de um jogo de Sudoku. Para fazer a detecção de bordas da imagem de entrada, primeiro apliquei um filtro gaussiano para suavizar a imagem. Na sequência é aplicado o algoritmo de Kane, que é um algoritmo tradicional para a detecção de bordas. Preciso passar 3 parâmetros para o funcionamento desse algoritmo. A imagem, nesse caso já é a imagem filtrada, e os valores mínimos e máximos. Através dos valores mínimos e máximos é possível ajustar o comportamento do algoritmo de Kane. Caso a saída do algoritmo de Kane não tenha um resultado desejado, é necessário fazer ajustes nesses valores mínimos e máximos. Vamos ver o resultado na execução desse exemplo. Do lado esquerdo temos a imagem original e do lado direito a imagem com a detecção de bordas. Caso o resultado gerado não seja o esperado, é necessário fazer ajustes, tanto no processo de filtragem, como nos parâmetros mínimos e máximos do algoritmo de Kane. Isso finaliza a nossa aula de hoje. Apresentei o algoritmo de preenchimento. Ele é utilizado para preencher áreas na nossa imagem baseada na cor. Apresentei também os algoritmos de filtros. Podemos usar filtros com 2 conceitos básicos. Um para suavizar e eliminar ruídos de imagem e um outro para detectar bordas. Para fazer a detecção de bordas ou a suavização, foram apresentados diversos exemplos com diversas funções do OpenCV. Geralmente é necessário configurar os parâmetros dessas funções para buscar o resultado desejado dentro das suas aplicações. Até a nossa próxima aula.